Olá, amigos e amigas online. Gente, então, como eu deixei no ar, na aula anterior, no bloco anterior, os créditos adicionais necessitam de fonte para sua abertura, no que tange aos suplementares e aos especiais. Deixei bem claro que os extraordinários independem da indicação da fonte para ocorrer a sua abertura, mas isso não quer dizer que a fonte não será utilizada. Para que ele, o extraordinário, possa ser aberto, venha a ser aberto, não há necessidade de indicar a fonte. Mas se o prefeito, se o presidente, se o governador tiver a fonte e quiser indicar, ele poderá indicar. E é assim que vamos começar essa aula, trabalhando as fontes de recursos. Ou seja, como calculamos? Quais são as fontes? Então vamos assim iniciar a nossa aula 8 na tela. Começando do zero, aula 8, fonte de recursos. Pela Lei 4320/64, temos artigo 43. Abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de disposição justificativa. Então vejam que a lei citou os suplementares e os especiais. Depende da indicação da fonte. E como é que vamos começar a entender, a decorar, a memorizar essas fontes? Assim, levem para a prova quais são as fontes: superávit financeiro, excesso de arrecadação, operações de créditos e anulação de despesas. Comecem assim, mas não vão terminar assim, porque a banca vai exigir muito mais do que isso que está aparecendo. Ela vai cobrar de você como se calcula o que é um superávit financeiro. Então vamos entrar novamente na lei para entender detalhe por detalhe. Ainda artigo 43, só que agora parágrafo 1º. Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos. 1. O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Se a banca cobrar onde se apura o superávit financeiro, olha só, é no balanço patrimonial. Não é no balanço orçamentário, não é no balanço financeiro, é no balanço patrimonial. E mais um detalhe, do exercício anterior. Então, cuidado, a banca, o superávit financeiro é apurado no balanço patrimonial do exercício corrente, aquele que o cálculo está sendo realizado. Errada a questão. Se eu estou calculando no exercício de 2014, eu vou pegar o balanço patrimonial referente a 2013. Então, gente, o superávit financeiro utilizado como fonte de recursos para abertura de um crédito adicional é apurado no balanço patrimonial do exercício anterior. Mas o que é o superávit financeiro? Qual o entendimento que você tem que ter do superávit financeiro? Parágrafo 2º. Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se ainda os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas. Então, gente, esse texto que está aparecendo, essa redação, ela resultou em uma fórmula para o cálculo do superávit financeiro. E é essa fórmula que vamos ter que levar para a prova. É essa fórmula que a banca poderá explorar ou com dados para que você alimente a fórmula, ou simplesmente numa questão teórica. Então, qual é a fórmula para o cálculo do superávit financeiro? Olha só. Não se preocupem que essa fórmula não assusta ninguém. Só tem tamanho e safadeza. Vamos ver. Vamos supor que o superávit financeiro está sendo calculado agora em 2014. Aí vem os dados da questão. A banca vai dar tudo. Dados da questão. A banca. Sabe-se que o ativo financeiro apurado no balanço patrimonial de 2013 é igual a 1.000.
A banca. Sabe-se que o passivo financeiro apurado no mesmo balanço é igual a 800. Então você já tem, ó, ativo financeiro, passivo financeiro. A banca. Sabe-se ainda, e aqui eu vou colocar a parte, sabe-se ainda que em 2013 ocorreu o seguinte, uma autorização para abertura de um crédito adicional especial no valor de 300, isso em 10 de setembro de 2013. Então você tem um crédito adicional especial no valor de 300. E a banca ainda informa, a fonte utilizada para isso, a fonte foi uma operação de crédito no valor de 300. Ainda construindo a questão, a banca, do total aberto, apenas 250 foram utilizados em 2013. Então, se eu tinha 300 e utilizei apenas 250, fiquei com um saldo de 50 no final do ano. A banca ainda, do total contratado da operação de crédito em 2013, apenas 270 foram arrecadados naquele exercício, ficando um saldo de 30, não é? A ser arrecadado no exercício seguinte, 2014. O que é que você tem aí? Você tem um crédito adicional especial, cujo ato de autorização foi promulgado nos últimos 4 meses do exercício de 2013. E há um saldo que não foi utilizado. E nós aprendemos que esse saldo, segundo o artigo 67, parágrafo 2º da Constituição Federal, poderá ser reaberto em 2014, formando aí o que chamamos de um crédito adicional com vigência plurianual. Então, esse saldo de 50, que eu estou marcando agora, ele poderá ser reaberto em 2014. E ocorrendo a reabertura, ele vem para cá, ó, como dado da fórmula, crédito adicional reaberto, ou operação de crédito, ou um crédito adicional reaberto, deixa eu apagar aqui, ou um crédito adicional transferido. Crédito adicional transferido. No valor de 50. E a operação de crédito, que foi contratada em 2013, no valor de 300, só foi arrecadada em 2013 270. Então, esse saldo de 30 vai ser arrecadado em 2014. Isso também é um dado que vem como operação de crédito vinculada àquela reabertura, no valor de 30. Agora, vocês têm os dados e agora vamos alimentar a fórmula. O ativo financeiro, olha só, 1.000, menos passivo financeiro, 800, menos créditos adicionais reabertos, 50, mais operação de crédito vinculada, 30. Então, 1.000 menos 800, 200, menos 50, mais 30. 200 menos 50, 150. Mais 30, 180. Então, essa aqui, ó, seria a resposta da questão. Então, perceberam que os dados serão apresentados. O seu trabalho, logicamente, é memorizar essa fórmula. E vamos responder algumas questões que eu selecionei quando começarmos ao momento da resolução. Então, essa é a primeira fonte e essa é a primeira fórmula. A outra fonte é o excesso de arrecadação. Artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2.
os provenientes de excesso de arrecadação. Quando falamos em excesso de arrecadação, gente, o que acontece? Acontece que eu estou arrecadando mais do que eu estimei. Então, isso é um excesso. Se eu estimei 100 e arrecadei 200, houve um excesso. Se eu estimei 300 e arrecadei 500, houve um excesso. Se eu estimei 600 e arrecadei apenas 400, não houve excesso. Então, o excesso de arrecadação é a diferença positiva para a arrecadação quando comparamos o que foi previsto menos o que foi arrecadado. A partir daí é que vamos trabalhar em cima de mais uma fórmula que vai acontecer. O excesso de arrecadação ele é apurado mensalmente, mês a mês. É o que vamos ver no dispositivo legal. E para termos o excesso de arrecadação líquido, temos que considerar o período da apuração daquele excesso e o restante, para observar a tendência do restante do período. Isso não entendi muito bem, não. Você vai entender a partir de agora, depois da parte legal e da fórmula que eu vou montar na tela. Parágrafo 3º. Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se ainda a tendência do exercício. Isso também gerou uma fórmula para o cálculo do excesso de arrecadação. O excesso de arrecadação líquido, que é aquele que vamos utilizar para servir como fonte, uma das fontes que possibilitam a abertura de um crédito adicional. Então vamos à fórmula, é bem mais simples. Olha só, excesso de arrecadação é igual a receita arrecadada menos a receita prevista, menos a tendência do exercício. Digamos que o excesso venha a ser calculado agora em 2014 e a banca sabe-se que a receita prevista de janeiro a junho de 2014 foi igual a 500. Sabe-se também que a receita arrecadada nesse mesmo período foi igual a 700. Então temos, gente, esse cálculo que foi feito mês a mês para o primeiro semestre. Então a receita arrecadada, vou colocar aqui, ó, foi de 700 e a receita prevista foi de 500. Como a receita arrecadada está maior que a receita prevista, temos aí um excesso de arrecadação. Mas esse excesso de arrecadação, por enquanto, é um excesso bruto. Temos que deduzir o quê? A tendência do exercício. E o que seria essa tendência do exercício? Aí a banca vai e informa. Sabe-se que a tendência para o restante do período, julho a dezembro, é negativa. Ou seja, a tendência, que é uma expectativa, é uma queda de 100 para o restante do período. Então, essa tendência negativa, ela vem para a fórmula, ó, menos 100. Então, teremos aqui 700 menos 500 igual a 200, menos 100 igual a 100, né? Então, essa é a fonte excesso de arrecadação. Ô Wilson, e se a tendência for positiva, entra ou não entra? Não entra. Entrará apenas a tendência negativa, que é uma forma prudencial de se calcular essa fonte que possibilitará a abertura de um crédito adicional. Gente, observem os dados que eu utilizei para o cálculo do excesso de arrecadação. Esses dados, eles foram obtidos no mesmo exercício, ou são referentes ao mesmo exercício do cálculo. Estou calculando quando? Em 2014. Peguei, ó, todos os dados de 2014. Então, caso a banca cobre, os dados para o cálculo do excesso de arrecadação são obtidos no mesmo período em que o cálculo estiver sendo realizado. Correta a questão. Mas,
Se for em relação ao superávit financeiro, há uma diferença. Vejam qual é na tela. Quando calculamos aqui o superávit financeiro em 2014, eu peguei todos os dados que vieram de 2013. Então, os dados utilizados para o cálculo do superávit financeiro são obtidos no exercício anterior do cálculo. Já os dados que utilizamos para o cálculo do excesso de arrecadação são obtidos no mesmo exercício em que o cálculo estiver sendo realizado. E voltando a falar sobre o excesso de arrecadação, há uma pulhazinha em relação à utilização dessa fonte. Que pulha é essa? Vejam, quando se abre um crédito adicional extraordinário, e eu expliquei isso aqui, não há necessidade da indicação da fonte, mas o governo terá que se virar e arrumar a fonte depois da abertura. Então, o que fez a legislação? Ela tratou de reservar uma fonte para cobrir, atenção, para cobrir um crédito extraordinário que já foi aberto sem indicação da fonte. E a banca poderá cobrar isso. Qual é a primeira fonte que deverá ser utilizada para cobrir um crédito extraordinário que já foi aberto sem indicação da fonte? E a resposta que você terá que buscar é o excesso de arrecadação. Isso está na lei. Vejam só. Artigo 43, parágrafo 4º. Para o fim de apurar os recursos utilizáveis provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício. Então, gente, com base nesse texto, vamos acrescentar aquela nossa fórmula, o quê? Olha só, menos créditos adicionais extraordinários. Pois essa é a primeira fonte que deverá cobrir um crédito adicional extraordinário que já foi aberto sem a indicação da fonte. Agora, tenham muito cuidado, porque se a banca colocar esse dado na questão, da seguinte forma, sabe-se também que houve a abertura de um crédito adicional extraordinário com indicação da fonte. Olha só, se ele foi aberto com a indicação da fonte, não há necessidade de colocarmos aqui na fórmula. Só vai entrar na fórmula se a abertura ocorrer sem a indicação da fonte. Então, essas são as duas fontes que exigem uma fórmula para o seu cálculo. Não temos mais fórmula não, ainda bem, né? Então, já calculamos o superávit financeiro e eu acabei de calcular com vocês o excesso de arrecadação. Mas existem situações dentro do orçamento que acontecem quando se fixa a despesa inicialmente, mas durante o exercício, ou poderemos perceber que aquele valor foi insuficiente, ou poderemos perceber que aquele valor foi a mais. Então, digamos que a despesa fixada no valor X não será utilizada totalmente. Então, há possibilidade de cancelar, de anular aquela dotação. E quando se anula uma dotação, a receita prevista que iria cobrir aquela dotação vai ficar sobrando. E aí que vamos entrar na terceira fonte, a anulação de dotações. Eu posso anular uma dotação inicial, mas também posso anular uma dotação proveniente de um crédito adicional suplementar ou especial. Como assim? Vejam na tela. Anulação de dotações. Artigo 43, parágrafo 1º, agora inciso 3. Os resultados de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, essas orçamentárias aqui, foram tidas como iniciais. Ou de créditos adicionais autorizados em lei. Quais são os adicionais autorizados em lei? Suplementares e especiais. Gente, olha só. Digamos que um crédito adicional especial, ele foi aberto aqui no montante de 300. Para abrir um crédito adicional especial, há ou não há a necessidade da indicação da fonte? Ah, claro. E a fonte foi indicada? Pode ser qualquer fonte. No valor de
300. Desse total aberto do crédito adicional especial de 300, só houve a necessidade de utilizar 260. Então, há um saldo de 40 que não será utilizado. Então, dessa fonte de 300 que nós abrimos, eu só vou precisar de 260. Então, haverá uma sobra de fonte também no valor de 40. Então, esse saldo do adicional especial, que não há mais necessidade, que não é mais necessário, ele poderá ser cancelado. E ao ser cancelado, o que vai acontecer? A dotação é cancelada, mas a fonte aqui, o saldo da fonte, permanece. Por isso, gente, que os resultados da anulação parcial ou total de créditos adicionais autorizados em lei, ou suplementar ou especial, poderá ser utilizado como fonte para abertura de um outro crédito adicional. Então vejam que a legislação não citou os extraordinários, citou apenas aqueles autorizados em lei, que são suplementares e especiais. Então temos aí mais uma fonte que possibilita a abertura de um crédito adicional. E dentro dessa anulação de dotação, também consideramos como exemplo a reserva de contingência. Vocês devem estar lembrados de que a reserva de contingência é uma dotação global, que é utilizada para financiar a abertura de um crédito adicional. E como é que nós utilizamos a reserva de contingência? Cancela a reserva de contingência e, no seu lugar, colocamos um adicional. Então, a reserva de contingência também é utilizada dentro desse exemplo de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias. Essa fonte é a única que não vai provocar um aumento global no total das despesas. Por que não? Porque você cancela uma dotação e coloca outra no lugar. Então, essa é a única fonte que não provocará aumento global no total das despesas. E a última fonte agora, citada pela Lei 4320/64, é a dívida, é a operação de crédito. Quando se contrata uma operação de crédito para receber recursos e, com base nesses recursos, financiar a abertura de um crédito adicional. Então, vamos agora à última fonte que a Lei 4320/64 especificou. Na tela. Operações de crédito. Inciso 4. O produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las. Simplesmente é a dívida. Não tem superávit, não tem excesso, não pode cancelar nada, não pode remanejar, cancelar uma dotação. Então você apela, né, tipo uma apelação, contrata uma dívida, contrata uma operação de crédito. Essas são as fontes que a 4320/64 definiu: superávit financeiro, excesso de arrecadação, anulação de dotações e a operação de crédito. Mas há ainda uma outra fonte, só que ela não surgiu com a Lei 4320/64. Ela apareceu com a Constituição Federal. Vejam agora qual é. Fonte da Constituição Federal. Artigo 166, parágrafo 8º. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Vamos supor que aqui temos receita prevista 1, receita prevista 2. Colocar 10, 20. E aqui, despesa fixada 1, despesa fixada 2. Colocar aqui 25 e 5. Puxando o total, ó, 30. Então, esse projeto foi encaminhado pelo presidente ao Congresso.
E o que é que o Congresso fez? Ele cancelou aqui, ó, a despesa fixada 2 e, através de uma emenda, colocou a despesa fixada 3. E devolveu para a presidente, só que ela não concordou, declarou contrário ao interesse público, e isso possibilita o veto, não é verdade? Artigo 66, parágrafo 1º da Constituição Federal. E houve o veto, aqui, ó, vou vetar, da despesa fixada 3, tirando do orçamento. Então, gente, após o veto, o projeto voltará para o Congresso, para que o Congresso possa apreciar a parte vetada. Só que o Congresso não teve maioria absoluta para derrubar o veto. E aprendemos isso. Então, o orçamento será publicado assim. Receita prevista 30, despesa fixada 25. O que temos aí? Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual ficarem sem despesas correspondentes, então temos aqui, ó, receita prevista 30, despesa fixada 5. Essa diferença é exatamente esses recursos que ficaram sem despesas correspondentes. Poderão agora ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Então, essa foi a fonte escolhida pela Constituição Federal, criada pela Constituição Federal, para financiar a abertura de um crédito adicional. Observem que o próprio texto do artigo 66, parágrafo 8º, já informou qual é a fonte. Recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes. Então, a fonte já foi citada no próprio dispositivo. E observem também que, para essa fonte ser utilizada, há necessidade, há dependência de autorização legislativa. Então, se a banca afirmar que esse dispositivo ele mostra que não houve a indicação da fonte, mas há necessidade de autorização legislativa, está errado. O próprio dispositivo já está indicando a fonte e indica também que há necessidade de autorização legislativa. E para concluir, com a 4320/64, artigo 46. O ato que abrir crédito adicional indicará a importância, a espécie do mesmo e a classificação da despesa até onde for possível. Então, o projeto de lei a ser encaminhado pelo Executivo ao Legislativo, ele deverá detalhar, ele deverá justificar, especificar a despesa, até para atender ao princípio da especificação. Então, mais uma regra presente na Lei 4320/64. Mas, além da lei da Constituição Federal, que eu mostrei aqui para vocês, eu fui buscar algumas informações na LDO deste ano, na LDO de 2014, ligadas ao assunto. E eu começo com o artigo 39. Os projetos de lei relativos a créditos suplementares especiais serão encaminhados pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional, também em meio magnético. Aqui, gente, eu só estou mostrando que quando o assunto é orçamento, quem tem que encaminhar o projeto de lei é o Executivo. Não interessa um projeto de lei do orçamento inicial, não interessa o projeto de lei de um crédito adicional. Essa competência ela é privativa, como nós aprendemos na primeira aula, para o chefe do Executivo. Então, os projetos de lei dos créditos adicionais também deverão ser encaminhados pelo chefe do Executivo ao Congresso. Se o Ministério Público estiver precisando de um crédito adicional suplementar, quem vai encaminhar o projeto de lei é o Executivo e não o Ministério Público. Então, mais uma vez, reforço aqui a ideia da chamada competência privativa quando o assunto for orçamento. Não esqueçam disso. Eu ainda tenho outros dispositivos da LDO para trabalhar com vocês, mas isso eu farei na volta. Até já.